Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um grupo de estudo online do LEPES. Eu sou o professor Haroldo, o diretor do LEPES, e gostaria de compartilhar com vocês hoje um assunto muito importante. Nós estamos vendo várias revisões de literatura e estudos pontuais, estudos de campo, com pessoas que passaram por cirurgia bariátrica e o reganho de peso que essas pessoas estão tendo com o passar dos anos. Então eu vou trazer para vocês um estudo nacional muito interessante, que foi realizado de maneira muito simples e prática através de questionários online da internet, mas que trouxe resultados expressivos para a nossa reflexão. Tudo bem? Vamos lá então, professores. Eu vou compartilhar aqui um artigo do ano de 2022 com o título Incidência de reganho de peso em grupo de pacientes pós-cirurgia bariátrica e fatores associados. Então aqui estão os autores do lado direito, Ana Clara Costa, será que é minha parente? Ana Júlia, Matheus Diniz e Gislene Ferreira. Muito bem, professores, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a obesidade. Nós sabemos que hoje a obesidade é considerada e classificada como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, que basicamente caracteriza-se com a pessoa que tem o IMC acima de 35, sendo considerado nos graus de obesidade grau 1, 2 e 3, considerado esse último grau o grau de morbidade, certo? Então, obesidade mórbida. E existem diversos fatores que algumas pesquisas incluem, como circunferência da cintura, circunferência abdominal, índice de conicidade. Então, tem vários marcadores aí que são indicados e recomendados para quando a pessoa quer se candidatar a fazer uma cirurgia bariátrica. Essa obesidade que vem sendo o principal problema em relação aos gastos dos governos no mundo inteiro, no Brasil, também são os dados mais recentes que nós temos da Vigitel, do ano de 2021, onde nós estamos vendo que hoje, a cada 10 pessoas, 6 estão com problema de peso, né? Sendo que dessas 6, pelo menos 3 pessoas estão no grau de obesidade, não somente na classificação de sobrepeso. Ou seja, hoje nós temos mais da metade da população ou sobrepesada ou obesa. Então, nós podemos considerar que a área da saúde, educação física, medicina, nutrição, enfermagem e todo mundo que lida, psicologia, com as pessoas que têm obesidade, nós não estamos tendo forças para vencer e cada vez mais o número de pessoas com obesidade vem aumentando. A cirurgia bariátrica em si, ela tem esse nome porque ela é um procedimento realizado geralmente no estômago da pessoa, que pode ter associação ou não com alteração no intestino, certo? Existem cirurgias onde você faz, por exemplo, um grampear no estômago para reduzir o volume desse estômago. Existem outras que você retira literalmente partes do estômago, remodela ele costurando e faz uma nova ligação no intestino. Existe uma cirurgia que liga direto o final do nosso esôfago lá no intestino, o que prejudica demais a absorção, certo? É uma cirurgia que deixa ali 10% do estômago, mas as pessoas costumam ter boas complicações daí para frente. E nós podemos dizer que hoje mais de 70% das cirurgias realizadas no Brasil, do ponto de vista de cirurgia bariátrica, são realizadas pelo SUS. Tudo bem? Isso pode ter uma correlação com o fator financeiro das pessoas? Aparentemente sim, quando a gente fala desses dados, porém, quando nós observamos um estudo como esse que eu vou compartilhar com vocês hoje, mais da metade das pessoas que passaram por essas cirurgias não fizeram cirurgia pelo SUS, certo? Então são dados que provavelmente vão mudar daqui a um tempo, certo? Existem diferentes técnicas, como a bypass, que é essa que faz o grampeamento do estômago. É óbvio que não é tão simples assim o procedimento. Nós temos a cirurgia de sleeve, que é essa dos cortes, que você tira e deixa o volume do estômago de 25 a 100 ml somente, o que é muito pequeno, né? Se a gente pensar num copinho de café, por exemplo, tem 150 ml, então é menor do que isso, né? A quantidade de estômago. Qualquer pessoa, qualquer coisa que a pessoa coma, já sente
que encheu, certo? Mas não podemos esquecer que o estômago é um tecido do nosso corpo que ele se remodela, certo? Então, assim como hoje nós observamos pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica, em algum momento da vida refizeram exames de imagem, dá para ver que esse estômago ele aumenta de tamanho novamente, porque a pessoa, quando não consegue mudar a cabeça previamente, ela volta a encontrar comidas que não fazem tão mal a ela, a sua sensação de preenchimento, né, estomacal, e isso vai fazendo com que o estômago cresça novamente, se remodele e ela literalmente perca essa cirurgia que ela fez. E a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Se a gente parar para pensar aqui, o profissional de educação física ele tem uma conexão direta com essas pessoas, porque quem busca o exercício físico vem 2, 3, 4, 5 vezes por semana com um profissional de educação física. Mas se faz acompanhamento psicológico, é uma vez na semana, geralmente, certo? Se vai no nutricionista e olhe lá uma vez a cada 15 dias, a cada 30 dias, então o profissional de educação física acaba tendo uma participação muito grande nesse processo. Imagine se nós tivéssemos um local onde tudo isso pudesse ser realizado no mesmo ambiente. Então a pessoa vem, passa pelo atendimento psicológico, na sequência faz o exercício físico, por exemplo. No mesmo ambiente, ela vem o outro dia, faz o exercício físico e depois passa pelo ambiente da nutrição. Então, seria um cenário ideal pensando na melhor maneira de abordar as pessoas que passam por cirurgia bariátrica ou querem passar por cirurgia bariátrica. Bom, o método. Foram avaliados 107 pacientes submetidos ao procedimento de cirurgia bariátrica, sendo 93,4% do sexo feminino, com média de 39 anos de idade, tendo 49 participantes de idade igual ou inferior a 39 anos de idade e 58 participantes com idade igual ou superior a 40 anos de idade. Por que a gente tem aqui um número muito grande de mulheres? Porque as mulheres elas passam por diferentes períodos na vida comparados ao homem, tem uma pressão estética muito maior na sociedade, tem uma preocupação maior com a questão estética quando comparada ao homem e provavelmente esses são os principais marcadores que fazem com que mais mulheres façam cirurgia bariátrica. Hoje, a cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica, somente 2 pessoas são homens. Então, esses números mostram corroborância com o que eu estou passando aqui para vocês, certo? E aqui uma tabela de hábitos, né, que eu extraí desse estudo, e daqui para frente eu vou mostrar vários gráficos e tabelas para vocês. Hábitos pessoais dos 107 participantes submetidos à cirurgia bariátrica em Pindamonhangaba, Brasil 2022. Hábitos pessoais. De todos esses 107, somente 9 pessoas fumavam, certo? Isso já tendo feito o procedimento de cirurgia bariátrica. E 98 pessoas não fumavam. A gente tem visto, né, as pessoas tendo maior consciência em relação ao fumo e informação também em relação a isso, né? Não tem benefício nenhum para nenhum ponto da vida. Bebida alcoólica, né, 25 pessoas, então 23% aí da amostra faziam uso constante de bebida alcoólica, só que 76% não, né, um número aí interessante, tendo em vista que boa parte das pessoas que fazem cirurgia bariátrica acabam encontrando no etilismo, né, na quantidade de álcool que essa pessoa bebe, um refúgio, né, para tentar comer menos. Isso também é relatado na literatura. O tabagismo mais a bebida alcoólica, somente 5% da amostra, né? Então 94% não. E a prática de exercício físico, olha que interessante, 52% praticavam exercício físico e 47% não. Bom, como resultados, vamos lá, já estamos falando aqui, depois do processo de avaliação dessas pessoas, peso, altura, esses dados que eles preenchiam nesses questionários, como eu falei para vocês, foi uma pesquisa muito tranquila de ser realizada, porque ela foi online, certo? As pessoas que se candidataram participavam preenchendo formulários. Então aqui a primeira figura, ocorrência de reganho de peso em relação à frequência da prática de exercício físico entre os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Então vamos lá, que não praticavam exercício físico, 40 pessoas reganharam peso após a cirurgia e 9 pessoas não.
As pessoas que participavam 3 vezes por semana de exercício físico, 9 tiveram reganho de peso e 10 não tiveram, né? Então um pouquinho aí a mais só de não ganhar peso. As pessoas que participavam de 5 vezes por semana de exercício físico, 7 ganharam peso novamente, tiveram reganho pós a cirurgia bariátrica, e 7 não tiveram, meio a meio. E quem praticava todos os dias, 4 ganharam peso e 5 não ganharam. Então o que a gente está vendo aqui? Não tem muita correlação entre 3, 4, 5 vezes por semana, ou todos os dias, né? Por semana em relação a mais ou menos ganho de peso. Está quase que no meio a meio ali. Só que quem não praticava exercício físico, aí nós tivemos um número grande. 40 pessoas ganharam peso, né? Novamente, 9 pessoas não ganharam. Então parece que o exercício físico é uma estratégia importante para manutenção ou tentativa de manutenção do peso baixo pós cirurgia bariátrica. Próxima, ocorrência de reganho de peso entre os participantes que aderiram à dieta com nutricionista ou por conta própria. Então, depois que as pessoas participaram lá do evento da cirurgia bariátrica, elas tinham a opção de buscar nutricionistas ou não, certo? A dieta com nutricionista, 28 pessoas não ganharam peso novamente depois do período. Só que 25 pessoas ganharam peso, certo? Então, um pouquinho, quase meio a meio, né? Um pouquinho mais não ganhou. Só que quem foi por conta própria, só 11 pessoas não ganharam peso e 35 pessoas ganharam. Então, mais uma vez, aqui a importância do nutricionista acompanhar o procedimento pós-cirúrgico, mas não somente na prescrição da dieta, no acompanhamento de antropometria, para que essa pessoa tenha literalmente uma pressão em ter que voltar no profissional, e isso acaba ajudando. Muitos estudos mostram que as pessoas que passam com personal trainer, com nutricionista, com psicólogo, elas acabam se cobrando mais e tendo resultados melhores por esse motivo, por não ficarem à mercê somente das próprias escolhas. Tudo bem? Vamos lá, próximo. Tentativa de emagrecimento com alternativas realizadas pelos pacientes antes de serem submetidos. Então, das 107 pessoas, 99 já tinham testado dieta, certo? 78 já tinham buscado atividade física, 92 pessoas já tinham buscado remédio e somente 2 pessoas não tinham contato com nenhum desses. Poxa, mas aí a soma dá muito maior, claro, porque teve gente que tentou dieta e remédio, teve pessoa que tentou os 3, certo? Então, somente 2 pessoas decidiram que iam passar pelo médico para fazer, então, o procedimento de cirurgia bariátrica e foram efetivados. Tipo de intervenção utilizada na cirurgia bariátrica nesses participantes. Então, a bypass, aquela que eu falei para vocês do grampo, né, que diminui a área do estômago, 77% das cirurgias, é um número bem expressivo, então podemos considerar aqui que é a principal cirurgia realizada no nosso país, né? 17% a sleeve, que é essa de retirar pedaço do estômago e jogar fora, literalmente, certo? Depois suturar um volume menor. A bandagem gástrica é aquela que também é conhecida como anel, né? Imagina que você põe um anel no estômago e depois isso é possível de tirar em algum momento, porque isso momentaneamente faz com que você tenha uma ingestão forçada menor de alimentos. E somente 2 pessoas, outro tipo de intervenção cirúrgica, certo? Distribuição percentual de episódio de dumping e reganho de peso entre os 107 voluntários. O que é o dumping? O dumping é quando as pessoas, principalmente no estado de cirurgia bariátrica, né, conhecido como bariátricos, né, não sei se é a melhor terminologia para isso, né, mas é utilizada, quando eles se afogam literalmente em doces, certo? Fazem um consumo exagerado, exacerbado de açúcares, e isso traz cefaleia, né? Muita dor de cabeça, dor abdominal, desconforto gastrointestinal. Então é uma estratégia que eles acabam utilizando como se fosse uma
uma abstinência, certo, de energia no corpo. Então esses episódios de dumping são muito bem relatados na literatura, tudo bem? Sim, 73% tiveram episódio de dumping e 26% não. Houve reganho de peso, 63% dos participantes e 36% não. E uso de polivitamínicos, 80% sim e 19% não. Nós sabemos que a partir do momento que a pessoa faz esses procedimentos para redução do estômago, seja com grampo, seja com corte, seja com anel ou qualquer outra situação, a absorção de vitaminas, nutrientes, sais minerais, ela cai muito. Então não é raro nós observarmos as pessoas que precisam de polivitamínicos, injeções, vitamina de B12 e de outras vitaminas, porque começa a cair cabelo, começa a enfraquecer os ossos, maior chance de osteoporose, maior chance de perder dentição, maior chance de ter anemia, certo? Por quê? A pessoa come, mas absorve pouquíssimo do que ela come, sendo que o volume também tende a ser menor, certo? Tempo após o qual os participantes da pesquisa relataram ter esse reganho de peso. Menos de um ano, 2%, quase 3%. Em um ano, 5%. Em 2 anos, 23%. Em 3 anos, 14%. E acima de 3 anos, mais de 52% dos participantes. Tem um estudo alemão que eu já compartilhei com vocês em um curso presencial, do LEPES, até posso trazer ele em outra ocasião aqui para nós, que mostrou que a cada 100 pessoas que passam por cirurgia bariátrica lá na Alemanha, 70%, ou seja, 70 pessoas dessas 100 voltam a ter o mesmo peso ou um peso superior depois de 3 anos. É um número extremamente alarmante. Nós precisamos discutir um pouco mais sobre isso no final, tudo bem? Então 3 anos aí é um tempo que, se a pessoa não conseguir segurar o peso, provavelmente é onde vai estourar. Conclui-se que, apesar da maioria dos voluntários ter aderido a uma mudança de hábitos alimentares, independente do acompanhamento com o nutricionista, quase metade dos avaliados não aderiu à prática de exercício físico de forma satisfatória, levando a um índice de reganho de peso considerável após cerca de 3 anos do ocorrido da cirurgia. Ressalta-se a necessidade de novas investigações abordando a quantidade média de ganho de peso, o motivo do não acompanhamento nutricional e psicológico no pós-cirúrgico, o uso de probióticos e outras possíveis razões que possam estar associando ao reganho de peso após o procedimento de cirurgia bariátrica. Bom, antes da gente entrar aqui na finalização desse grupo, eu queria trazer uma reflexão para vocês, certo? Vocês conhecem alguém que já passou por cirurgia bariátrica? Eu acredito que sim, né? E se não conhece, dê uma pesquisada aí no Google que vocês vão encontrar um monte, tudo bem? Qual é a dieta que essas pessoas fazem nos 30 primeiros dias? Sim? É um copinho de café, não esse igual ao meu aqui, é um copinho de café de 50 ml que a pessoa tem que tomar de 20 a 30 ml de água, aí no horário da janta é uma sopinha de só o caldo da sopa, ingere, no dia seguinte só o caldinho da sopa, vai tomando ali a cada 2 horas, tal, para não ter preenchimento gástrico de maneira alguma, certo? Depois de 7, 10, 15 dias entra o alimento pastoso também nessas quantidades mínimas de copinhos de café, certo? E quando chega lá nos 30 dias, a média de perda de peso dessas pessoas é em torno de 20 quilos, certo? Nos 30 primeiros dias. Agora, pausa aqui comigo, tudo bem? Se qualquer pessoa do mundo que esteja sobrepesada ou obesa fizer a dieta do bariátrico por 30 dias, o que vai acontecer com o corpo dela? É óbvio que vai acontecer a mesma coisa. Só que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica muitas vezes não são instruídas de que não é a cirurgia que vai mudar a situação. Tudo bem? Então, essa perda de peso gigantesca nos 30 primeiros dias, nos 60 primeiros dias, é por conta do padrão alimentar. Qualquer um de nós que parar de mastigar e só ter que tomar alguma coisa por 30 dias, sendo primeiro só líquido, depois só pastoso, vai perder o quanto de peso que quiser. Qual é o problema depois? O problema é sustentar esse peso baixo, porque você volta a comer as outras coisas.
Tudo bem? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Então, se eu quero fazer um mega emagrecimento, usa lá a dieta do bariátrico, vê se você aguenta essa dieta mesmo. Eu não estou recomendando aqui para ninguém, é para vocês refletirem sobre isso. Tudo bem? Porque se não é a cirurgia em si que faz a pessoa emagrecer de maneira abrupta, né? E quanto que essas pessoas perdem? Em média, 30, 40 quilos. Poxa, mais da metade é por conta da dieta que ela faz nos 30 primeiros dias. Certo? Então, se é muito difícil hoje nós trazermos essa conscientização para as pessoas, nós precisamos abrir esse tipo de debate, de enquete, de dúvida na cabeça das pessoas. Porque se a cada 100, 70 voltam a ganhar todo o peso que tinha ou mais, parece que não é uma boa situação. Porque eu estou passando por um procedimento cirúrgico, com risco de eu não voltar. Quantas histórias nós vemos aí na internet de pessoas que foram para a bariátrica e não voltaram, não é verdade? Eu tenho um amigo pessoal, inclusive, que faleceu dessa forma. Aplicação prática, então, para a nossa área. Primeiro, multidisciplinaridade. A pessoa que quer, que decidiu, que optou pela bariátrica, ela precisa entender que se não mudar hábitos antes, psicológicos, de exercício físico e alimentares, ela não vai aguentar o depois. Ela vai passar por todo o estresse e perigo da cirurgia e a hora que ela voltar nos hábitos anteriores, ela vai cair, vai entrar na depressão, não vai conseguir fazer o que fazia antes, não vai ter a disposição que tinha antes, certo? Quantos casos de sucesso a gente vê aí com mais de 3 anos de bariátrica? Eu conheço também, certo? Mas são muito mais os casos de insucesso. Então a gente precisa, como área da saúde, refletir sobre isso. A reflexão sobre as etapas do procedimento. Bom, você vai parar de comer da noite para o dia? Não, você precisa de um processo de reeducação, certo? Porque às vezes só dessa forma você já consegue perder a quantidade de peso que você gostaria, certo? Vou contar rapidamente um histórico de um amigo nosso aqui, o Marco Zeotti, aqui de Ribeirão Preto. Ele perdeu conosco 72 quilos. Ele pesava 180, certo? Ele perdeu 72 quilos sem cirurgia bariátrica. Só mudando o exercício físico e a alimentação e, obviamente, a cabeça, certo? E qual cirurgia que ele fez depois de perder os 72? Cirurgia de redução de pele. Muito menos invasiva, pensando no risco, por exemplo, de óbito, certo? E esteticamente obrigatória se você conseguir passar pela cirurgia bariátrica lá na frente. Então é melhor fazer uma só, não é verdade? Se chegar, obviamente, nesse ponto de 180 quilos, por exemplo. Então é um caso de sucesso que nós tivemos aqui acompanhando com o nosso Marco Zeotti. Grande dificuldade de aderência aos exercícios e de sustentar o peso baixo após 3 anos. Então a pessoa tem que entender, assim como o diabético, que o exercício físico passa a ser o principal componente para a melhora da saúde dessa pessoa, certo? Então, se isso não entrar na cabeça da pessoa, que ela não tem mais férias sem exercício físico, que ela não tem mais períodos sem exercício físico na vida dela, ela não vai ter o índice de sucesso, cada vez mais vai ficando mais difícil dela ter índice de sucesso após o procedimento de cirurgia bariátrica. Então, pessoal, trago aqui essa reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo de estudo do WhatsApp do LEPES, esse é o WhatsApp do LEPES, certo? Sempre que nós temos um grupo de estudo novo, nós postamos lá. Acompanhem-nos no Instagram e também no nosso site, onde nós temos os cursos, as mentorias e todos os conteúdos que nós ministramos presencialmente e online para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem esse conteúdo. Um forte abraço, bons estudos e até breve.